ladies and gentlemen, bom dia, boa tarde, boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Desconstruindo Ilusões Fabricadas. Hoje o tema será, né, estimulando a ira e a revolta, né, e o conformismo na Terra Brasilis. Hoje vamos abordar o gene do guerreiro, né, uma pesquisa que eu fiz aqui a respeito de o que é o gene do guerreiro, né? Tenho me perguntado muito sobre essa questão de gene do guerreiro. O que é o gene do guerreiro? O que significa, né? Inclusive a CIA, né, fazia testes, né, com soldados americanos, né, nos anos 50, 40, né, para despertar o gene do guerreiro, né? Saber que se esses homens tinham a propensão ou predisposição genética, né, a serem violentos, né? E hoje vamos entender mais a respeito do que é esse gene do guerreiro, né? O documento que eu achei aqui, né, na minha pesquisa, no G1, né? A variante de DNA tem relação com a atitude violenta e o uso de armas. Estudo causou polêmica por ligação com etnia maori, né? O gene guerreiro pode influenciar a entrada de garotos em gangues, né? Os Estados Unidos também tem muitas gangues, né, em bairros periféricos, pobres, né? Tem muitos garotos que introduzem-se em gangues para provar ser batizado pela gangue, né? Roubando, né? Ou passando por um processo de teste ou batismo, né, da gangue para se tornar parte integrante do mesmo, né? É que diz, é claro que nenhum gene isolado é capaz de explicar a violência entre os seres humanos, mas uma variante de DNA já associado a comportamentos agressivos parece influenciar em parte as chances de garotos entrarem em gangues, se tornarem membros mais violentos e mais acostumados ao uso de armas nelas, né? De acordo com o site Live Science, com pesquisadores da Universidade do Estado da Flórida, observaram tendência de estudar o DNA em 2.500 adolescentes americanos, né? Nos jovens que se tornaram membros de gangues, eles encontraram uma presença significativamente maior da variante de baixa atividade gene MAOA, né? Trata-se de um gene que tem papel na modulação de neurotransmissores, mensageiros químicos do cérebro, como a dopamina e a serotonina, né? São hormônios do cérebro, né? Outros estudos já tinham apontado a associação entre a versão baixa de baixa qualidade MAOA e comportamentos violentos e antissociais, não é mesmo? E causaram polêmica quando o gene foi ligado a características guerreiras dos maoris, né? Das tribos maoris, né? Etnia nativa da Nova Zelândia, famosa por sua resistência contra os invasores europeus, né? Daí apelido de gene do guerreiro, né? A pesquisa seria publicada na revista científica Comprehensive Psychiatry, né? Enfim, o que a gente entende aqui dessa questão do gene do guerreiro, né? Analisando a nossa cultura brasileira, né, que hoje é um país tropical, né? Aqui é um país de costumes de descendência africana, né? Uma mistura também nordestina, né, muito grande, né? Então há uma certa miscigenação de raças primitivas, né? De raças primitivas, essa mistura, né? Então, desde os primórdios da humanidade, o ser humano experimenta, né, desse traço, né, da criação, em que o ser humano ele prova, não desde o primeiro cadáver da história, que foi Caim, né, ao matar o primeiro homicida, na verdade, a matar o primeiro cadáver, né? Caim e Abel, na verdade, o primeiro caso de inveja da história, né? Em que notamos um traço selvagem, primitivo, grotesco, né, nos seres humanos, em que experimentamos, né? E avaliando esses traços, né? O que a gente pode analisar aqui também, né? Na nossa cultura, né? O caldo cultural e comportamental, né? Dos seres humanos como espécie, né? Aqui também no outro documento que eu vi sobre curiosidades no gene do guerreiro, que é, né? O nosso corpo tem milhares de genes
E esses influenciam de várias formas nosso aspecto físico e até psicológico. Esses genes destacam-se de forma significativa pelos efeitos de causa. Uma variante de DNA pode ser responsável por comportamentos agressivos nas pessoas, né? O chamado gene do guerreiro foi apontado em diversos estudos como o principal influenciador dos garotos que ingressam em gangues e se tornam membros mais violentos e mais propensos a usar armas para fazer o mal, né? Tem mais propensão à maldade, não é verdade? E nenhum tipo de remorso ou compaixão, não é mesmo? Traço de compaixão. É desprovido de compaixão e remorso, não é mesmo? Segundo a pesquisa publicada no Live Science, pesquisadores da Universidade do Estado da Flórida, Estados Unidos, foi observada uma tendência de estudar DNA de 2.500 adolescentes americanos, que fala sobre os MAOA, né? No mesmo artigo aqui da G1. Então são artigos parecidos, né? Interessante, né? São artigos bem parecidos aqui. Com o afirmado gene do guerreiro, pode gerar respostas agressivas contra demais provocações. Isso foi afirmado em um estudo coliderado pela professora de ciência política da Universidade de Brown, Reino Unido. Durante experimentos, as pessoas tiveram a oportunidade de causar dor física e alguma outra e foi acusada de roubar dinheiro delas. Essa dor seria provocada de forma cruel, utilizando modos de molhos extremamente picantes, né? No caso aqui, né? Como diz aqui o artigo aqui, né? Na forma como eles escreveram o artigo, né? Mas de forma extremamente violenta, né? Os estudos até mesmo mostram correlação de baixos níveis de gene e agressividade de gene do guerreiro, está ligado a MAOA, né? Então, ladies and gentlemen, a gente percebe aqui que pessoas, não seja como no caso dos psicopatas, né? Tudo é questão de como é esse indivíduo, esse ser, ele se desenvolve, né? Psicossocialmente, né? Fisicamente, às vezes está ligado à fisiologia do indivíduo, né? Essa distorção, né? De como ele se enxerga perante a sociedade, né? Devido às suas vivências psíquicas, os seus traumas, antrauma, né? E de acordo com o meio em que ele vive, né? Porque geralmente as pessoas nascem boas, né? Vem o mundo e os corrompe. Não é verdade? Ela cresce, uma criança cresce e de repente acontece no meio do caminho algum tipo de, né, desequilíbrio, né? Hormonal no nascimento ou no crescimento desse indivíduo, né? Para que ele seja mais propenso a se tornar uma pessoa com certos desvios de personalidade ou mesmo de agressão e violência e enxergar o ser humano, o outro, como objeto, não como ser humano, não é mesmo? Então, sendo assim, mas como no caso, né, do Silêncio dos Inocentes, por exemplo, no filme Silêncio dos Inocentes, né? Então, olhando aqui, mais alguns artigos falando a respeito dessa questão do gene, né? Gene, vem de gene, né? Genética, né? O comportamento humano é complexo e influenciado por inúmeros fatores ambientais e genéticos. Por essa razão, o organismo de cada pessoa responde de forma diferente a determinados estímulos ambientais. Não é mesmo? Por exemplo, na nossa natureza aqui, o brasileiro é extremamente passivo, né? Quer dizer, ele é passivo de acordo com o que ele acredita que seja o bem para ele, né? Ele acredita, por exemplo, no seu governante ou numa figura pública que promete que ele vai ter segurança, que ele vai ter estabilidade, né? Que ele vai ter comida na mesa. Enquanto ele tiver dinheiro na conta e comida na mesa, para ele não há uma razão para que lutar, ou se rebelar, ou ir à revolta, à ira, não é mesmo? Porque às vezes é subconsciente, né? Quando ele estiver bem com ele mesmo e com a sociedade, com o meio, as pessoas em que vivem, não há motivo para que ele seja revoltado, né? A não ser que ele tenha uma revolta instintivamente guardada dentro do subconsciente, não é verdade? Algo ali armazenado no baú da subconsciente, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, apresentam melhor performance em ambientes estressantes, né? Algumas pessoas se dão bem em ambientes estressantes, não é verdade? Quando precisam agir sob pressão, uma estratégia conhecida como warrior, ou seja, guerreiro,
Outras, no entanto, exibem performance superior em ambientes complexos, envolvendo a realização de tarefas relacionadas à memória, na verdade, utilizam memória, capacidade de memória, memorização, né? Também temos a questão da neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade é a capacidade, da capacidade neuronal se adaptar a situações e circunstâncias diferentes do dia a dia e modificá-las, né? À medida que você vai modificando seus afazeres diários, ou você faz uma caminhada no quarteirão da sua casa e muda o itinerário para um itinerário diferenciado, você está, né, colocando o seu cérebro ali numa estado de neuroplasticidade e modificando à medida que as coisas vão se transformando, né, no seu meio ambiente, né? Tem uma neuroplasticidade, uma capacidade de adaptabilidade às circunstâncias que se transformam. Então, como diz aqui, envolvendo a realização de tarefas relacionadas à memória e atenção, a chamada estratégia Warrior, preocupado, Warrior, né? Esse último grupo costuma apresentar dificuldades em situações de estresse, o que pode resultar em queda acentuada da performance, né? Então, aqui a variante genética está relacionada à capacidade de resistir ao estresse e de apresentar performance superior em situações estressantes, né? Esse CNP está localizado no gene COMT, responsável por regular o nível de dopamina no córtex pré-frontal, né, do cérebro. O excesso de dopamina durante situações de estresse prejudica os warriors, né, os preocupados, enquanto para os warriors, os guerreiros, a dopamina apresenta um nível basal mais baixo, atingido a concentração ideal para o estresse. Os indivíduos warrior, preocupados, apresentam vantagem em tarefas de memorização e atenção em indivíduos em situações normais, sendo mais vulnerável em situações de estresse. Em contrapartida, indivíduos warriors são mais resistentes em situações de estresse e apresentam melhor desempenho quando estão sob pressão. Não é verdade? Se adaptam sob pressão. Não é verdade? Gostam de viver na adrenalina, no estresse. Não é mesmo? Será que você é um warrior preocupado ou é um warrior, um guerreiro? Não é mesmo? Então, gente, nós vemos aqui as notícias e matérias falando a respeito desse muito intrigante, né? Sobre a questão do gene do guerreiro, não é mesmo? O cromossomo 22 aqui, ó. Né? Gene guerreiro, comportamento humano influenciado por vários fatores ambientais e genéticos. O organismo de cada pessoa responde de forma diferente em determinadas situações, né? E algumas pessoas, por exemplo, apresentam melhor desempenho quando precisam agir sob pressão, né? E outras, no entanto, funcionam melhor em ambientes complexos, envolvendo a realização de tarefas relacionadas à memória e à atenção, né? É a chamada estratégia Warrior, preocupado, né? Então, entendendo aqui como funciona, né? A gente analisa bem a nossa realidade, no nosso meio de convívio, né? Em que muitos dos casos, ou até mesmo questões de frequência, vibração, ressonância, tudo é frequência, vibração e ressonância na natureza. E nosso corpo e cérebro reage às frequências a quais estamos submetidos, né? Porque o interesse do sistema é conhecer melhor você mesmo do que você mesma se conhece. Porque você não se conhecendo, né, é mais passível de você ser manipulado, né, ou cair em armadilhas, né, de frequências e situações que colocam a sua vida em risco, ou você seja dominado por sensações ou emoções, não é mesmo? Das quais você pode não ter nenhuma noção de como, né? Você pode estar sendo motivado, né? Através da raiva, da revolta, da ira, não é mesmo? E com isso, o conformismo na Terra Brasilis se perpetua, né? Pelo menos, né, a gente vê que muitas pessoas se conformam em não lutar, não é mesmo? Porque esperam que outros tomem a decisão por eles mesmos, né? Então, deixo com vocês mais essa análise e mais esse vídeo desconstruindo ilusões fabricadas. E até a próxima.